Oi, eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos pensar se você é realmente livre. Na capa desse vídeo eu tinha deixado algumas frases, eu não sei se você chegou a ler, que são frases verdadeiras, porém que muitas vezes nós a usamos para uma coisa ruim. Tudo me é lícito, eu sou livre e nós vivemos na graça. Provavelmente tem várias outras, mas foram as que eu consegui pensar, as que eu mais ouço sobre esse tema. Primeiramente, vamos ver onde essas frases estão. Tudo me é lícito realmente está na Bíblia, está lá em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Repare que nesse texto, tudo me é lícito ainda está entre parênteses, porque Paulo já está fazendo referência a uma frase que diziam: tudo me é lícito? Sim, realmente tudo te é lícito, mas será que tudo te convém? Será que você vai se deixar dominar por alguma dessas coisas? Com certeza não. Nós estamos falando sobre a liberdade e aqui ele diz justamente isso. Eu não me tornarei escravo, eu não deixarei isso me dominar, porque eu sou livre. Mas vamos ver o que significa ser verdadeiramente livre. A próxima frase é que somos salvos pela graça, e isso é verdade também. Efésios 2:8 vai nos dizer: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A terceira frase é que nós somos livres, e isso também é uma verdade. 2 Coríntios 3:17 vai dizer: este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então sim, nós somos livres, sim, tudo nos é lícito, e sim, somos salvos pela graça. O problema é quando nós usamos as verdades da palavra de Deus para justificar os atos pecaminosos da nossa vida. Precisamos tomar um cuidado imenso com isso, porque você lembra quem fez isso com Jesus uma vez? O diabo. Em uma das tentações de Jesus, ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Isso está lá em Mateus 4, versículo 6. E nós podemos ver como que o diabo usou a palavra de Deus e usou verdades como você é o Filho de Deus para querer algo ruim para Jesus, para querer que Jesus o adorasse, que Jesus se jogasse do monte, que Jesus transformasse as pedras em pão. Nada que vem do diabo é bom, e ele estava tentando Jesus a pecar usando a palavra de Deus. Não é porque você é livre em Cristo que você pode fazer o que dá na telha. Não é porque você é salvo pela graça que a lei não importa mais para nada. E o tudo me é lícito já está respondido no próximo versículo. Nem tudo te convém. Não se sujeite novamente àquilo que te escraviza. Vamos ler mais alguns textos para nos mostrar isso. Primeiramente, vamos ler do que nós somos livres. Se nós falamos tanto sobre liberdade, Jesus nos libertou, a verdade nos libertará, nós falamos tanto sobre isso, mas nós somos livres do quê? Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então esse versículo nos respondeu que nós somos justificados por Jesus, por aquilo que a lei não podia nos justificar. A lei não pode justificar o nosso pecado, e por isso Jesus nos justifica de todo o pecado. Falou no versículo 38 também, que a justificação dos pecados é anunciada a nós através de Jesus Cristo. Então é disso que ele nos liberta. Lá em João 8,32, quando disse: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não estava falando que eu posso simplesmente fazer o que eu quiser, que eu serei justificado, mas estava falando que mesmo quando eu fizer aquilo que eu não quero, como Paulo disse, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mesmo quando nós não queremos fazer o mal, mas acabamos cometendo. Nos justifica do pecado, sim, mas não para que a gente volte e peque de novo.
Porque alguém que é livre não precisa disso para viver. Alguém que é livre conheceu a verdade. E quem conhece a verdade entende que não precisa do pecado, entende que o pecado só vai trazer consequências ruins, entende que o pecado gera morte, entende que o pecado nos afasta de Deus, entende que a vontade de Deus não é que nós vivamos no pecado, mas sim que sejamos justificados. E essa é a segunda coisa que eu ia falar sobre a liberdade. Para que nós fomos justificados? Fomos justificados do pecado, fomos libertos do pecado. Mas fomos libertos do pecado para quê? Para voltarmos ao pecado novamente? Não. Fomos libertos do pecado para sermos santificados e para herdarmos a vida eterna. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Aqui falou novamente que nós fomos libertos do pecado e nós fomos libertos para a santificação, com a finalidade da vida eterna. Ser santificado não é pensar, vou pecar aqui, mas Deus vai me perdoar. Vou pecar aqui, mas Jesus já pagou. Vou pecar aqui, mas depois eu oro e Deus vai entender. Não, ser santificado é tentar não fazer o mal. E saber que se por acaso cometermos, porque continuamos sendo seres humanos, continuamos tendo nossa natureza carnal, Jesus pagou na cruz. Porém, ele nos traz a mentalidade de não querermos viver mais para esse mundo, mas vivermos unicamente para ele. Jesus morreu pelos nossos pecados. Não tem como nós entendermos essa verdade e continuarmos pecando como se isso não fosse nada. Ah, Jesus já pagou mesmo, então qual o problema? Jesus está lá, pagando o preço por esse pecado que você está cometendo, que você não precisava ter cometido. Cada chicotada que Jesus levou, cada humilhação que ele levou, cada prego em suas mãos, cada espinho que tinha naquela coroa, a morte dele foi por conta do nosso pecado. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades e cada iniquidade nossa está lá martelando Jesus na cruz. Não que ele esteja voltando para lá, como nós falamos aqui já, o sacrifício de Jesus é perfeito para sempre. Não precisa ser feito continuamente, mas ele estava lá, carregando o meu e o seu pecado. E não tem como nós termos a consciência disso e simplesmente querermos continuar pecando, por isso que ele já pagou. É como se você tivesse tido uma dívida muito grande e você não tem como pagar. Então eu chego para você e digo, fica tranquilo, eu vou pagar essa dívida. Não é por isso que você vai continuar se endividando, continuar gastando o seu dinheiro, só porque eu estou pagando a sua dívida. Você precisa ficar grato por esse ato de amor e passar a trabalhar em vez de ficar criando dívidas. E a mesma coisa com Jesus. Seja grato ao que ele fez com você e queira viver uma nova vida ao lado dele. Porque quando nós somos santificados, nós não queremos mais o pecado. Mesmo que a gente continue caindo nele às vezes, nós não queremos. Nós ficamos tristes, ficamos chateados quando erramos. E não temos uma sensação de que não tem problema, não tem nada a ver. Deus não vai ligar para isso. Quando ele nos liberta, ele nos compra de uma realidade para outra. Agora não somos mais escravos do diabo, agora não somos mais escravos do pecado. Somos escravos de Cristo, isso é maravilhoso. Não é porque ele não está te prendendo com correntes que você vai sair pecando. Não que a salvação venha pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação não vem por obras, a salvação não vem pelo pecado ou pela santificação. Mas a consequência da salvação é a santificação, é a busca por sermos parecidos com Jesus, é a busca por cumprirmos a sua lei. É Cristo que nos justifica, é Cristo que nos salva e é também Cristo que nos santifica. E precisamos deixar ele fazer o trabalho dele nas nossas vidas, nos santificando e não correndo para o pecado a todo momento, achando que isso não é mais nada. Salmos 119, o maior capítulo da Bíblia que fala sobre a palavra de Deus, vai falar lá no versículo 45. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. É a palavra de Deus, a verdade que nos liberta. Então nós andaremos em liberdade quando estivermos buscando a palavra de Deus, quando estivermos procurando enxergar a verdade, porque só a verdade de Jesus Cristo pode verdadeiramente nos libertar. Gálatas 5:1 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Nem tem muito o que explicar, esse versículo já diz tudo. Cristo nos libertou para a liberdade, não para voltarmos a pecar.
Então não se submeta de novo ao pecado, porque ele te libertou justamente disso e não para isso. Tiago 1,25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operante, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 1 Pedro 2,16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Às vezes nós pensamos que alguns problemas que temos é da sociedade atual, mas não, esse problema já existia desde a época que a Bíblia foi escrita. Como nós estamos vendo, tem vários textos da Bíblia falando para não nos submetermos de novo ao jugo do pecado. Gálatas 5,13 vai dizer: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Gálatas vai falar bastante sobre a religiosidade do povo. Vai falar em Gálatas 3,3 que eles estavam querendo se aperfeiçoar pela carne, ou seja, pelas obras. Então ele critica a religiosidade, falando que somos livres. Porém, se somos livres, não podemos usar a liberdade como desculpa para a libertinagem. A libertinagem é você usar da graça, você usar da liberdade que Cristo te deu, para achar que nada vai ter uma consequência, que você pode fazer o que você quiser, mas não é bem isso. E a religiosidade vai falar que você precisa cumprir a lei, que você precisa seguir tudo certinho para ser salvo, porque você tem que seguir mesmo. E a liberdade é um equilíbrio entre isso. Nós somos salvos pela graça, porém precisamos viver em santidade, porque os salvos são transformados por Cristo. Se você ainda tiver dúvida desse assunto, eu te recomendo que leia Romanos 6. Nós lemos o versículo 22 lá para trás e olha como que ele começa. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E aí ele vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto, lá no versículo 15 ele vai dizer de novo: então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? De modo nenhum. Esse versículo aqui explica tudo o que nós falamos nesse vídeo. Não vamos pecar, já que não precisamos da lei. Precisamos ainda dela para nos santificarmos e queremos viver para Deus, dar o nosso melhor para Ele, deixar com que o Espírito Santo nos conduza, nos mostre os nossos erros e deixar com que a obra de Jesus seja completa e eficaz na nossa vida. E por que de modo nenhum? Ele segue dizendo: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que produz a justiça? Versículo 18 ele diz: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido. E se por acaso você usava a graça como desculpa para pecar, pare já de fazer isso. Não deixe o diabo mentir para você usando a escritura para pecar, porque ela é bem clara quanto a isso. Você agora é um servo de Deus, você é justificado por Ele para viver para Ele, dedicar a sua vida para Ele. Aproveite essa semana e faça assim boas obras, porque isso vai te ajudar, mas lembrando que só Jesus nos salva. Glorifique e agradeça a Ele por isso, honrando o nome dEle com as suas atitudes e com as suas palavras. Já tirei o vídeo aqui do tripé, mas queria acrescentar uma coisinha com vocês. A palavra de Deus ela é verdadeira, viva e eficaz, porém a aplicação que nós fazemos dela pode sim ser errada. Então cuidado com o que você escuta por aí, cuidado com versículos sem contexto, leia a Bíblia por completo, conheça a verdade por completo. E agora sim, um beijo, que Deus abençoe a sua semana. Até sexta que vem.